O milagre que mudou a vida de Carlos, a fé que venceu a alopecia areata. Carlos tinha apenas 9 anos quando os primeiros sinais apareceram. Foi numa manhã de sábado, enquanto se preparava para o treino de futebol, seu maior sonho. Ao passar a mão nos cabelos, sentiu algo estranho. Um pequeno espaço sem pelos, do tamanho de uma moeda, bem no topo da cabeça. No início não deu importância. Achou que fosse uma caspa ou uma irritação passageira. Mas em menos de um mês, aquelas manchinhas se multiplicaram. Os fios começaram a cair em tufos, deixando sua cabeça cheia de áreas lisas e brilhantes, como ilhas de pele nua em meio a um mar de cabelos cada vez mais raros. Os médicos foram unânimes no diagnóstico: alopecia areata, uma doença autoimune que faz o corpo atacar os próprios folículos capilares. Não há cura definitiva, disseram. Pode melhorar sozinha, pode piorar. Às vezes volta, às vezes não. Os remédios eram caros, os tratamentos incertos, e o pior não era a doença em si, mas o olhar dos outros. Na escola, as crianças apontavam: careca, pelado, parece um E. As risadas doiam mais que qualquer picada de injeção. Carlos, antes extrovertido e cheio de amigos, passou a se esconder. Recusava-se a tirar o boné, mesmo dentro de casa. Chorava no banheiro, arrancando os poucos fios que restavam, como se pudesse apagar a vergonha junto com eles. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, já havia tentado de tudo: chás, benzedeiras, promessas a santos. Nada adiantava. Até que um dia, enquanto esperava o ônibus para levar Carlos a mais uma consulta médica, ouviu uma voz forte vindo de um prédio amarelo com uma faixa vermelha: Deus tem o milagre que você precisa. Entre e seja livre. Era a Igreja Universal do Reino de Deus. Dona Maria hesitou. Não era de frequentar igrejas, mas aquele grito pareceu responder diretamente ao seu desespero. Com Carlos ao lado, cabisbaixo, ela entrou. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ela já tinha visto. Não havia imagens, nem velas, nem silêncio pesado. Havia louvor vibrante, pessoas levantando as mãos, chorando, sorrindo. No altar, um pastor falava com autoridade sobre libertação, sobre Deus que não desiste de ninguém. Quando viu Carlos, o pastor se aproximou. Não com pena, mas com uma certeza no olhar. Filho, Deus vai te curar, mas você precisa crer. Carlos, envergonhado, baixou ainda mais a cabeça. O boné, agora sujo de suor, escondia não só as falhas no couro cabeludo, mas também as lágrimas. Eu não acredito mais, não, murmurou. O pastor colocou a mão em seu ombro. A fé não é sobre você acreditar em si mesmo. É sobre confiar em quem pode tudo. E aqui, nós oramos até ver a vitória. Naquele dia, Carlos não entendeu direito. Mas algo dentro dele mexeu quando viu pessoas no altar dando testemunhos de cura. Uma senhora que andou depois de anos em cadeira de rodas, um homem livre das drogas, uma mãe que recebeu o filho de volta depois de uma briga familiar. E todos repetiam a mesma frase: Deus é fiel. Basta persistir. Dona Maria não perdeu tempo. No domingo seguinte, voltou com Carlos para a campanha da fé, onde o pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele abençoa quem o honra, disse. Dona Maria, que mal tinha para pagar as contas, colocou na sacola de ofertas o pouco que tinha com lágrimas nos olhos. Carlos, no início relutante, viu a mãe fazer aquilo e sentiu uma pontada no coração. Se ela acredita tanto assim. Na corrente de oração, Carlos foi levado ao altar. O pastor ungiu sua cabeça com óleo sagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste menino. Satanás, solta o que é de Deus. Os cabelos de Carlos vão nascer novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlos sentiu um calor estranho percorrer o corpo. Não era dor, não era coceira. Era como se algo invisível estivesse agindo. As pessoas ao redor gritavam glória a Deus, e ele, pela primeira vez em meses, sentiu uma esperança genuína. Mas o pastor advertiu: fé sem obras é morta. Você precisa persistir. Venha às vigílias, participe das campanhas, não desista no meio do caminho. Carlos começou a ir à igreja todas as terças e sextas, nas vigílias de oração. Às vezes, o cansaço batia, e ele queria desistir. Não está adiantando nada, reclamava. Mas Dona Maria, agora firme na fé, não o deixava esmorecer. Filho, Deus não é mágico. É pai. E pai não desiste dos seus filhos. Uma noite, durante a fogueira santa, enquanto o pastor orava pela quebra de maldições familiares, Carlos sentiu algo diferente. Uma paz profunda invadiu seu coração, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Ele não viu fogo cair do céu, não ouviu vozes. Mas soube, no íntimo, que algo havia mudado.
3 semanas depois, enquanto tomava banho, Carlos passou a mão na cabeça e sentiu algo áspero. Olhou no espelho e quase gritou. Pequenos fios pretos estavam brotando nas áreas calvas. No início, eram pelinhos finos, quase imperceptíveis. Mas a cada dia, cresciam mais. Em um mês, as ilhas de pele nua estavam cobertas por uma penugem escura. Em 2 meses, seus cabelos voltaram completa e uniformemente mais fortes do que antes. No domingo seguinte, Carlos subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz trêmula mas os olhos brilhando, ele contou como Deus havia restaurado não só seus cabelos, mas sua autoestima. Eu achava que nunca mais ia ser normal, que ia passar o resto da vida escondido. Mas Deus mostrou que ele não esquece de ninguém. Basta acreditar e não desistir. O pastor abraçou-o forte e disse: isso é o poder da fé ativa. Deus não faz açaí, mas quando a gente faz a nossa parte, orando, jejuando, dando dízimo, participando das campanhas, ele age com poder. Hoje Carlos tem 14 anos. Joga futebol no time do colégio, não usa mais boné o tempo todo e toda terça-feira está na igreja com a mãe, levando outras pessoas que precisam de um milagre. Ele aprendeu que a fé não é passividade. É lutar na oração, é persistir mesmo quando não se vê resultado, é confiar que Deus tem o melhor, mesmo quando tudo parece perdido. Sua lição de vida? Deus não muda a sua história só para te dar o que você quer. Ele muda você para te dar o que você precisa. Minha cura não foi só dos cabelos. Foi da minha alma. E toda vez que alguém pergunta como sarou, ele responde com um sorriso. Na Igreja Universal, Deus faz o impossível virar testemunho. A notícia da cura de Carlos se espalhou rápido pela comunidade. Muitas mães que antes olhavam com desconfiança para a CCB começaram a trazer seus filhos, seja por problemas de saúde, rebeldia ou até mesmo depressão. Uma delas era a Dona Marisa, que chegava arrasada carregando o filho Lucas, de 12 anos, em uma cadeira de rodas. Doutor disse que ele nunca mais vai andar, irmã, ela chorava, enquanto os irmãos da igreja a recebiam com abraços e palavras de fé. Foi um acidente de carro, as pernas ficaram paralisadas. Carlos, que estava ali perto, se aproximou. Ele conhecia aquele olhar de desesperança. Lembrou dos dias em que evitava espelhos, em que a mãe chorava escondido no quarto. Então se ajoelhou ao lado de Lucas e falou baixo, como quem compartilha um segredo. Eu também achei que nada ia mudar. Mas aqui, Deus não olha pro que a gente não pode fazer. Ele olha pro que ele pode fazer em nós. Naquela noite, durante a corrente de oração, o pastor impôs as mãos sobre Lucas e declarou: em nome de Jesus, estas pernas vão se levantar. A igreja inteira gritou amém. E Carlos, de olhos fechados, orava com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer tem. No início nada mudou. Lucas continuou na cadeira, e Dona Marisa, embora agradecida pelo carinho, saiu com o coração pesado. Mas Carlos não desistiu. Toda semana, ele visitava a casa deles, levava a palavra, orava com o menino e contava sua própria história. A primeira vez que meu cabelo começou a nascer, eu nem acreditei. Pensei que era ilusão. Mas Deus não faz pelas metades, não. Ele completa. Até que 3 meses depois, durante um culto de libertação, algo aconteceu. Lucas sentiu um formigamento nas pernas. Primeiro, foi só uma pontada. Depois, um tremor. E então, bem devagar, ele moveu os dedos do pé. Mãe! Ele gritou, e a igreja inteira parou. Dona Marisa correu de joelhos ao lado do filho, enquanto os irmãos clamavam em línguas. O pastor pediu silêncio e, com voz firme, ordenou: levanta em nome de Jesus. Lucas segurou nas mãos da mãe e do Carlos, tentou se erguer, e conseguiu. Primeiro, cambaleante. Depois com mais força. Até que diante de todos ele deu os primeiros passos mancos, sim, mas cheios de propósito. Eu tô andando. Eu tô andando. Ele repetia, entre lágrimas. Aquele dia virou marca na história daquela congregação. Fotografias do momento foram penduradas no mural de testemunhos, e Lucas, que antes se escondia em casa, agora estava sempre na igreja, ajudando a carregar cadeiras, distribuindo folhetos, contando para todo mundo que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste da gente mesma. Carlos, vendo aquilo, entendia cada vez mais o plano de Deus. Sua cura não era só para ele. Era para mostrar para outros que onde o homem diz, não tem jeito, Deus diz, eu tenho o caminho. E assim os 2 meninos, um que recuperou os cabelos, outro que recuperou as pernas, se tornaram parceiros de fé, levando esperança para quem chegava sem ela. Hoje, anos depois, Carlos é obreiro na CCB e Lucas, que fez fisioterapia e se recuperou completamente, estuda para ser pastor. Os 2 ainda se encontram nas terças-feiras, agora não mais como quem precisa de um milagre,
mas como quem sabe que Deus usa as histórias deles para escrever outras. O milagre não é só o que a gente vê, Carlos costuma dizer nos cultos. É o que a gente vira depois que Deus mexe na nossa vida. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja continua provando que, quando a fé encontra a obediência, até o impossível se curva ao poder do Altíssimo. Numa tarde de sábado, enquanto Carlos organizava os hinos para o culto da mocidade, um jovem chamado Mateus entrou na sala dos obreiros com os olhos cheios de lágrimas. Ele não era da igreja, mas tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali. Segurava nas mãos um papel amassado, um exame médico que confirmava o pior, uma doença rara nos ossos que os médicos disseram não ter cura. Eles falam que em 6 meses eu não vou mais conseguir andar, ele gaguejou, mostrando o documento tremendo. Carlos não hesitou. Colocou a mão no ombro do rapaz e disse com voz firme: Deus já tem a resposta para isso. Você veio no lugar certo. Chamou Lucas, que estava no pátio conversando com alguns irmãos, e os dois o levaram até a frente do templo, onde já começavam a chegar os primeiros fiéis para a reunião de oração. Naquele momento, o pastor responsável pelo culto se aproximou. Era um homem de poucas palavras, mas de uma fé que contagiava. Vamos orar agora mesmo, disse ele, sem perguntar detalhes. Mateus se ajoelhou e as mãos dos 3, Carlos, Lucas e o pastor, se uniram sobre sua cabeça. Não houve gritos, nem dramatização. Só uma oração simples, cheia de autoridade. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou o coxo, que abriu os olhos do cego. Toque neste jovem. Que amanhã, quando ele acordar, a dor já seja só lembrança, e a doença, só um teste que o Senhor venceu. Mateus sentiu algo quente percorrer suas pernas enquanto oravam. Não era imaginação. Era como se uma corrente elétrica suave, mas poderosa, descesse dos joelhos até os pés. Quando se levantou, as lágrimas ainda caíam, mas agora eram diferentes. Eu sinto que tem algo mudando, ele murmurava, como se não acreditasse no que o próprio corpo lhe dizia. Naquela noite, Mateus não conseguiu dormir. Ficou acordado, mexendo os dedos dos pés, dobrando os joelhos, testando. Pela manhã, quando o sol ainda mal tinha nascido, ele pulou da cama e correu, literalmente correu, até o quarto dos pais. Mãe, pai, olha! Gritou, saltando no lugar, agachando, esticando as pernas sem nenhuma dor. O exame que fizera dias antes estava jogado no chão, agora inútil. Quando chegou na igreja no domingo, não precisou contar nada. Todos viram. Mateus entrou pulando os degraus do templo, os braços erguidos, e o povo já começou a louvar antes mesmo do culto começar. O pastor o chamou à frente, e ele, entre lágrimas e risos, contou como Deus tinha agido. Eu vim aqui ontem com uma sentença de morte. Hoje eu volto para casa com uma promessa de vida, declarou. Mas o que mais marcou todos não foi só a cura, foi o que aconteceu depois. Mateus, que antes nem sabia onde ficava a Bíblia, começou a frequentar os cultos todos os dias. Em menos de um mês, estava nas reuniões de doutrina, fazendo perguntas, querendo aprender. Se Deus fez isso por mim, eu preciso saber quem Ele é de verdade, dizia. Hoje, Mateus é um dos jovens mais ativos da igreja. Auxilia nos cultos de crianças, leva pessoas doentes para serem oradas e toda vez que um visitante chega com desânimo, ele se aproxima e conta sua história. Se Deus mudou o meu diagnóstico, Ele pode mudar a sua vida também, diz, com a mesma convicção daqueles que o acolheram no dia em que tudo parecia perdido. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres na CCB continuam. Não são histórias isoladas, são elos de uma corrente que Deus tece, onde cada vida transformada se torna um farol para outra. Carlos, Lucas e agora Mateus são provas vivas de que quando alguém se entrega de verdade, o impossível vira testemunho, e o testemunho vira esperança para quem ainda não viu a glória de Deus de perto. Porque no final, o maior milagre não é só o corpo sarado, a doença vencida ou o problema resolvido. É o coração que se rende, a vida que se entrega e a alma que descobre que na casa do Senhor, não há limites para o que Ele pode fazer. No mesmo ano em que Mateus recebeu sua cura, uma jovem chamada Ana Clara chegou a CCB arrastando um fardo que parecia mais pesado que suas próprias forças. Ela tinha apenas 23 anos, mas seus olhos já carregavam o cansaço de quem lutava há muito tempo. Desde os 15, uma depressão profunda a acompanhava como uma sombra, roubando seu sono, sua alegria e até a vontade de viver. Médicos, remédios, terapias, nada parecia suficiente para preencher o vazio que crescia dentro dela. Até que numa tarde de domingo, arrastada pela insistência de uma tia que orava por ela há anos, Ana Clara entrou pela primeira vez na igreja. Ela não queria estar ali. Sentou-se no último banco, de braços cruzados, enquanto o coro entoava hinos que para ela soavam como palavras distantes.
Mas então, algo aconteceu. Quando o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, Ana Clara sentiu como se a história fosse sobre ela. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e abundantes, molhando suas mãos trêmulas. Era como se alguém tivesse aberto uma comporta dentro de seu peito, e tudo que ela guardava há tanto tempo começou a vazar, a dor, a raiva, o desespero. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, ela não resistiu. Levantou-se ainda chorando e caminhou até o altar. Não sabia orar direito, não conhecia as palavras certas, mas ali, de joelhos no chão frio, balbuciou entre soluços: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Eu não aguento mais. Foi tudo o que conseguiu dizer. Irmãs da igreja a cercaram, colocando as mãos sobre sua cabeça. Uma delas, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e voz firme, começou a orar com uma autoridade que Ana Clara nunca tinha ouvido antes. Em nome de Jesus, quebra essa corrente de morte. Tira esse espírito de opressão, Senhor. Devolve a alegria para esta filha. Ana Clara sentiu algo estranho, como um peso saindo de suas costas, como se mãos invisíveis a estivessem levantando. E então, de repente, uma paz que ela não conhecia invadiu seu coração. Não foi uma cura instantânea como nos filmes, não foi um raio de luz do céu. Foi algo mais profundo, uma certeza inabalável de que naquele momento ela não estava mais sozinha. Nos dias que seguiram, Ana Clara voltou. Não por obrigação, mas porque sentia falta daquele lugar. Começou a participar dos cultos de doutrina, a ler a Bíblia com a ajuda das irmãs, a cantar nos corinhos. Aos poucos, a escuridão que a acompanhava há tanto tempo foi perdendo força. Os pensamentos ruins ainda vinham, mas agora ela tinha uma arma contra eles, a oração. E quando a tentação de desistir batia à porta, ela lembrava das palavras do pastor: Deus não tira o sofrimento só para nos dar conforto. Ele nos dá força para vencer o sofrimento e assim, nos tornar testemunhas de seu poder. 6 meses depois, Ana Clara estava de pé no púlpito, contando sua história para uma igreja lotada. Sua voz tremia, mas seus olhos brilhavam. Eu vim aqui achando que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que onde o homem diz, acabou, ele diz, começa. Hoje eu estou viva, não porque a depressão sumiu como mágica, mas porque Jesus me deu uma razão para viver. Ao seu lado, Dona Maria sorria com as mãos postas, como quem vê uma semente que plantou finalmente florescer. E assim, como um eco que não se cala, o milagre de Ana Clara chegou aos ouvidos de quem mais precisava ouvir. Entre os que a escutavam naquele dia estava Rafael, um homem de 40 anos, viciado em álcool havia mais de 20. Ele tinha perdido a família, o emprego, a dignidade. Entrará na igreja arrastado por um amigo só para dar uma olhada. Mas quando ouviu Ana Clara falar sobre ser libertada de algo que parecia impossível, algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim? Rafael não sabia, mas naquela mesma noite, enquanto orava sozinho num canto da igreja, um irmão se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus te ama, irmão, e ele vai te tirar desse poço. Foi o suficiente. Naquela hora, Rafael decidiu que não bebia mais. Não foi fácil, as crises de abstinência vieram, as tentações bateram forte, mas ele se apegou à igreja como um náufrago a um salva-vidas. E pouco a pouco, o milagre aconteceu. O cheiro de cerveja já não o atraía, as mãos já não tremiam, e o espelho começou a devolver a imagem de um homem novo. Hoje, Rafael é um dos obreiros mais dedicados da CCB em sua região. Ele visita hospitais, abrigos, presídios, levando a mesma mensagem que um dia salvou sua vida. Não importa o quanto você caiu, Deus está estendendo a mão. Basta você segurar. E a corrente continua. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado, são sementes que brotam todos os dias. São vidas que, como a de Carlos, Lucas, Mateus, Ana Clara e Rafael, provam que quando Deus entra na história de alguém, nada fica igual. O impossível se torna possível. O desespero vira esperança. E o que era para ser o fim, se transforma no mais lindo recomeço. O último passo do milagre. Rafael não sabia, mas o maior teste ainda estava por vir. Um dia, ao visitar um presídio, encontrou nos olhos de um detento a mesma sombra que já habitara os seus, o vazio de quem acredita não ter mais salvação. O homem chamado João era um ex-colega de bar, agora preso por um crime cometido sob efeito do álcool. Você também era assim, Rafael? Perguntou com voz quebrada. E se Deus não quiser me perdoar? Foi então que Rafael entendeu, o milagre não era só deixar a cerveja, mas levar outros a crer que podiam fazê-lo também. Ele segurou as grades frias, olhou nos olhos de João, e repetiu as palavras que um dia ouvirá. Deus não olha para onde você esteve.
Ele olha para onde você pode chegar. Naquela cela úmida entre lágrimas e silêncios, João estendeu as mãos trêmulas, não por falta, mas por esperança. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas instantâneas ou finais felizes embutidos em frases prontas. São processos dolorosos de reconstrução, onde cada pedra removida do caminho revela um pouco mais da luz que sempre esteve lá, só esperava ser vista. Rafael aprendeu que a graça não apaga o passado, ela o transforma em ponte para que outros cruzem o abismo. A lição: a vida não se mede pelos tropeços, mas pela coragem de se levantar e estender a mão a quem ainda está no chão. Porque no fim o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz através de nós quando escolhemos ser faróis em meio à tempestade. E assim a corrente não para. Hoje João é um obreiro. E algum dia, quem sabe, a história dele será a semente que fará brotar outra, e outra. Porque na CCB e na vida, os milagres não têm ponto final. Tem vírgula. E depois dela, sempre cabe um recomeço.